gente vai falar de arcadismo, uma escola completamente diferente do barroco. Se o som tiver um pouco chiado é por causa do meu computador, tá bom? E para começar a falar dessa escola literária, eu vou começar pelo contexto histórico, como eu sempre faço com vocês. Vamos começar por Portugal, porque foi lá que o arcadismo teve início. Ele teve início em 1756 com a criação da Arcádia Lusitana, que foi muito inspirada pela Arcádia italiana. Mas já eu conto para vocês o que é Arcádia. Bom, a gente está no século XVIII, que é o século das luzes, onde os ideais iluministas estavam influenciando muito o pensamento das pessoas e as ações das pessoas também. É nesse século que a gente tem a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente tem a Inconfidência Mineira. Nessa época também, o mundo, mais especificamente a Europa, passa pelo desenvolvimento científico, econômico e social. É a época em que se formam os primeiros grandes centros urbanos e as pessoas trabalham nas fábricas, certo? Outro acontecimento que está passando ali naquela época é a separação de Portugal da Espanha. Meio que Portugal era dependente da Espanha. E aí, depois dessa chamada Guerra da Restauração, Portugal se torna totalmente dependente da Espanha. É um século em que a razão está sobre a religião, certo? E as pessoas costumam agir com as ideias mais iluminadas, por isso iluministas. Aqui no Brasil não é muito diferente, mas a gente ainda era um Brasil colônia. Quando eu digo que no Brasil não era muito diferente, é em relação às ideias iluministas. A gente foi sim influenciado pelas ideias iluministas, principalmente em Minas Gerais. A Inconfidência Mineira, ela foi extremamente influenciada por essas ideias que rondavam na Europa, porque ela foi feita por burgueses também, que tinham acesso à educação e foram inclusive para a Europa para estudar. Mas vamos lá, vamos falar do contexto histórico do Brasil no arcadismo. O Brasil era colônia e agora a gente está no ciclo da mineração. Esse era o ciclo econômico que estava vigente ali, que estava acontecendo. Diferente do barroco, né? Lá a gente estava em outro ciclo econômico. Sendo assim, Minas Gerais, ali em Minas Gerais era o lugar mais rico do país, na época, do Brasil na época, certo? A elite mineira, ela ascende, né? Ela fica mais rica com esse dinheiro do ciclo do ouro e envia os seus filhos para estudar lá em Portugal, certo? Dessa forma, esses filhos que foram para Portugal, eles têm contato com o arcadismo e trazem para o Brasil. Isso vai ser um grande choque, porque no Brasil a gente ainda estava no barroco. Lembra que nenhuma escola literária surge do nada e nada muda do dia para a noite, certo? O arcadismo no Brasil, ele vai começar em 1768, com a publicação de uma obra chamada Obras, tá? E são 12 anos depois do arcadismo lá em Portugal. Aqui a gente ainda estava no barroco. Então a elite mineira, ela vai para Portugal, tem contato com o arcadismo e volta para o Brasil e começa a produzir arcadismo aqui. Um Brasil ainda colônia, passando pela Inconfidência Mineira, que buscava esse separatismo do Brasil em relação a Portugal. Mas enfim, o que era a Arcádia, né? Antes de falar ainda o que era a Arcádia, eu vou contar mais um pouquinho do arcadismo para vocês. O arcadismo, ele também é conhecido como neoclassicismo, ou setecentismo, tá? Neoclassicismo já lembra a gente do classicismo, né? A escola literária que a gente estudou há um tempo, lá do Camões, né? Dos poemas épicos. Isso volta um pouquinho e influencia bastante o arcadismo. Por isso que ele é conhecido como neoclassicismo. O arcadismo, ele faz uma contraposição ao barroco. São escolas literárias totalmente diferentes. Enquanto o barroco, ele era super carregado, cheio de rebuscamento, cheio de coisas que enfeitavam as obras, cheio de dualismo, né? Ideias opostas vivendo nas mesmas obras. Aqui no arcadismo a gente vai ter uma coisa muito mais clean, uma coisa muito mais voltada para a vida no campo. Inclusive, eu já vou entrar nesse assunto. Aqui no arcadismo a gente tem uma arte menos rebuscada, menos extravagante, sem todos aqueles enfeites e problemas. Aqui a gente também tem o bucolismo, né? Que é a gente sair dos centros urbanos, onde está acontecendo todo aquele desenvolvimento, e ficar nos campos. Então, são a fuga dos centros urbanos, e as obras também retratam um estilo de vida simples, né? Que busca realmente viver no campo. Por isso que está a vida pastoril, onde os autores, a maioria dos autores, eles vão pregar e vão desejar nas suas obras uma vida nos grandes prados, colinas e tal, de boas,
em contato com a natureza, em harmonia com a natureza. Então, para lembrar do arcadismo, 3 coisas dessa lista são importantes. Lembrar que ele é neoclássico, é o neoclassicismo, o bucolismo, que é o estilo de vida que eles pregavam, e a vida pastoril. Acho que esses 3 pontos já fazem vocês lembrar bastante o que é o arcadismo. Mas enfim, o que é a Arcádia? Bom, já falando que a gente está no neoclassicismo, lembra que o classicismo gostava bastante da cultura greco-romana, né? Quando a gente falava da mitologia grega e tudo mais. Aqui também, a Arcádia era uma região da Grécia Antiga, onde os pastores viviam em contato com a natureza, em harmonia, e ali cuidavam dos seus bichinhos, mas também eram muito interessados pela poesia. E isso diz muito sobre o arcadismo. No arcadismo, a maioria da produção literária são em poemas, sejam épicos, sejam satíricos ou poesia lírica. E aí a gente vai falar um pouquinho mais das características gerais do arcadismo, tanto em Portugal como no Brasil. O arcadismo ele busca um equilíbrio no estilo de vida. Isso que eu falo que o arcadismo busca é que nas obras os autores buscam retratar e falar desse equilíbrio no estilo de vida. Então é um equilíbrio que a gente vai pensar na vida tranquila, na vida em contato com a natureza, em aproveitar o seu dia. Por isso que alguns conceitos são muito importantes no arcadismo. E aí eu sugiro que vocês decorem. Eu coloquei 5 conceitos que são os mais importantes do arcadismo. O primeiro é fugere urbem. Fugere urbem é fugir do urbano. O segundo, locus amoenos, lugar ameno. Aurea mediocritas, ou aurea mediocritas, desculpa. Equilíbrio de ouro. Inutilia truncati. Cortar o inútil. E aqui a gente pode lembrar bastante sobre o barroco. Cortar o inútil aqui é cortar todo aquele rebuscamento, cortar todo aquele frufru, todas aquelas coisas que eram colocadas a mais nas produções barrocas. E o carpe diem, que é bem mais famoso, é aproveite seu dia. Esses 5 pontos fazem a gente lembrar bastante o que é arcadismo. E eles eram o que ditavam como as produções deveriam ser, quais os objetivos das produções do arcadismo. Já comentei com vocês que a gente teve um choque aqui no Brasil do neoclassicismo com o barroco, né? O barroco é totalmente diferente do arcadismo. E isso causa um choque intenso entre as duas produções literárias. Bom, aqui no Brasil, a gente tem a contextualização e bastante nas obras dos cenários mineiros. Lembra que era em Minas Gerais que estavam as pessoas mais ricas da época. Eles que escreviam, os burgueses. Por isso que os cenários dos livros, das obras, é Minas Gerais. A gente estava passando, aí eu coloquei influência neoclássica, né? Mas eu já disse pra vocês que aqui é influência clássica, certo? A gente tem a mímese. E o que é mímese? A mímese é a imitação dos clássicos. Aqui a gente também vai ter poesias epopeias. Então vai rolar bastante a imitação dos mitos gregos, da mitologia grega, dos clássicos epopeicos daquela época também. Como eu já comentei com vocês, as poesias elas passam nos campos e nas paisagens naturais. E existe uma crítica influenciada pelo pensamento iluminista. Lembra que, apesar de toda essa vontade de viver em paz, de boa, a gente também está passando por um processo que é muito mais racionalista do que anteriormente. E esse pensamento iluminista vai influenciar bastante a Inconfidência Mineira, certo? Que eu já comentei com vocês. Que ela foi realizada por burgueses, os mesmos burgueses, algumas vezes, que produziam o arcadismo. Como é o caso do pastor Dirceu, que eu já vou comentar mais pra frente com vocês. Passamos as características gerais, passamos o contexto histórico, vamos comentar um pouquinho mais sobre as características principais do arcadismo. O arcadismo ele busca a objetividade, porque ele quer que as obras sejam mais fáceis e simples de ler. É extremamente racionalista, usa linguagem simples, exalta a simplicidade e a natureza, critica a agitação, a burguesia, apesar de ser feito pela burguesia, e os centros urbanos. E uma coisa bem interessante é o uso de pseudônimos. Isso acontece bastante no arcadismo. E por quê? Porque o arcadismo também tem uma coisa que é o fingimento poético. Apesar de ser escrito pensando no campo e nos pastores, as obras do arcadismo não foram escritas por pastores. Elas foram escritas por burgueses que desejavam e valorizavam essa ideia de viver nos campos, tá? Essa vida pastoril e esse bucolismo.
Então, mais ou menos que as poesias do arcadismo eram uma construção de sonhos que essas pessoas tinham, mas não necessariamente que elas viviam esse estilo de vida. Eu coloquei aqui, né, uso de pseudônimos pastoris, como, por exemplo, um dos principais autores do arcadismo brasileiro, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Ele usava o pseudônimo de Pastor Dirceu, e tem outros autores que também usavam pseudônimos de pastores para escrever suas obras. No arcadismo a gente teve, falando de arcadismo no Brasil, a gente teve produção de poesias líricas, de poemas épicos também. Eu vou comentar com vocês 2 poemas épicos muito famosos daquela época. O Uruguai é o primeiro, escrito pelo Basílio da Gama. O Uruguai conta a história de um português, né, que é o Gomes Freire Andrada, que vai contra a tirania do Padre Balda. Lembra que a gente está falando de poema épico, então sempre vai ter o herói e os vilões, né? O Padre Balda era um jesuíta. E essa história é basicamente sobre contra os jesuítas, né? Porque na história acontece um massacre e esse português culpa o Padre Balda e os jesuítas pelos índios serem assassinados. E essa culpa vem porque na história os jesuítas eles teriam instigado os índios a não obedecerem às ordens da coroa portuguesa. Nessa história é muito presente que o autor concordava bastante com as medidas do Marquês de Pombal e ia contra os jesuítas. E basicamente a história é essa, sempre tem um lado bom e um ruim. Nesse caso, o lado ruim são os jesuítas e o lado bom é representado pelo português. Outra história bem legal e outra história bem importante dessa época é o Caramuru. Essa ficou bem mais famosa e até a Globo fez um filme dessa obra. Ela foi escrita pelo Santa Rita Durão, no caso do livro, né? E também é um poema épico. O livro Caramuru, né, a poesia épica do Caramuru, ela conta a história do Diogo Álvares Corrêa e ela é baseada em fatos reais. Esse cara realmente existiu e ele realmente foi apelidado de Caramuru. Então ele conta a história desse português que naufraga em uma ilha e é resgatado pelos índios. Só que esse cara, o Diogo, né, ele tem uma arma e dá um tiro. E assim os índios ficam impressionados, achando que inclusive ele é uma representação de Tupã. Sendo assim, o Diogo ele é apelidado de Caramuru e fica ali na ilha conquistando várias meninas e tudo mais, várias índias e tudo mais. Só que um dia outro barco naufraga e aí o pessoal da Europa vem resgatar esse barco e ele acaba indo embora junto com esse pessoal voltando para a Europa, deixando um monte de gente apaixonada por ele, inclusive uma índia que se mata tentando ficar com ele. Além de ser uma obra famosa, que foi feita, que um filme até foi feito a partir dela, ela conta a história da criação de Salvador, né? E principalmente algumas pessoas dizem que é a criação da Bahia. Por isso o Caramuru é uma obra muito importante e é um poema épico da época do arcadismo. Mas a gente também tem poesia satírica, escrita principalmente pelo Tomás Antônio Gonzaga, que é também o seu Dirceu. Não sei porque eu falo sempre seu Dirceu, é Pastor Dirceu. E é o pastor na questão de pastoreio mesmo. A obra Cartas Chilenas, que ele escreveu, é uma obra satírica importantíssima para entender as críticas que eram feitas à coroa portuguesa na época. Só que chama Cartas Chilenas porque o Tomás Antônio Gonzaga ele estava preso e ele não podia dizer muita coisa sobre a coroa brasileira. E aí ele escreve Cartas Chilenas como se ele estivesse criticando o governo, né, do Chile, mas ele estava criticando o do Brasil. E aí, para falar dos autores principais, eu vou retomar uma coisa que eu já falei para vocês. O arcadismo teve início no Brasil em 1768, com a publicação do livro Obras, que é do Cláudio Manuel da Costa, que usava o pseudônimo de Pastor Gloucester. É por isso que ele está aqui como principal autor, como o primeiro autor desses principais que eu selecionei para vocês. Aí a gente também tem o Tomás Antônio Gonzaga, que é o Pastor Dirceu. Já falei dele para vocês no slide anterior, mas ele escreveu uma outra obra importante, que é a Marília de Dirceu. Essa é mais uma poesia lírica, que ele fala de amor, e na obra, Dirceu tá com saudade da sua amada, que é a Marília. A obra ela é dividida em 3 partes.
uma parte em que eles estão um pouco mais próximos, uma parte em que ele vai preso e na parte final que eles estão completamente distantes um do outro. No livro, ele declara e escreve muita coisa para sua amada Marília, só que o livro chama Marília de Dirceu, e o Tomás Antônio Gonzaga usava o pseudônimo de Pastor Dirceu. Então, basicamente, o que ele estava dizendo era para a própria mulher dele, a Marília. Sobre o livro Cartas Chilenas, sobre a poesia Cartas Chilenas eu já comentei com vocês. Sobre o Basílio da Gama, é o cara que escreveu o Uruguai, e o Santa Rita Durão escreveu o Caramuru, que eu acabei de comentar. Os principais autores portugueses, eu coloquei alguns nomes aqui para vocês, mas o que eu mais conheço é o Manuel Maria do Boccaccio. Ele foi o principal nome do arcadismo em Portugal, e junto com Camões e mais alguns autores, se tornou um dos principais escritores de poesia lírica da história da língua portuguesa em Portugal. Bom, a gente falou tudo isso sobre o arcadismo, né? Relatou mais ou menos como que ele era e contou um pouco das histórias que foram escritas naquela época. Eu separei alguns exercícios pra gente fazer juntos aqui. O primeiro é do Ita. Sempre que a gente vê Ita, a gente se assusta, mas pode ficar tranquilo. Eu vou ler com vocês e aí vamos fazer. Uma das afirmações abaixo é incorreta. Assinale-a. Presta atenção que a gente tem que achar a alternativa incorreta. A. O escritor Árcade reaproveita os seres criados pela mitologia greco-romana, deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem com outros seres do mundo cristão. Isso é verdade. Lembra que eu comentei sobre a mímese? Sobre imitar algumas histórias da cultura grega, da mitologia grega, só que a gente está falando de Brasil e a gente está falando de Portugal e não estamos na época grega. Então, com certeza, vão ter misturas entre o que passou lá na Grécia e o que acontecia na época em Portugal e no Brasil. B. A produção literária do arcadismo brasileiro constitui-se sobretudo de poesia, que pode ser lírico-amorosa, épica e satírica. Essa é verdadeira, eu já comentei com vocês. Lírica amorosa, como no caso da Marília de Dirceu, épica, no caso do Caramuru e do Uruguai, e satírica, no caso das cartas chilenas. C. O Árcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a clareza e a ordem lógica na escrita. Isso é verdade. Lembra que o arcadismo é oposto ao barroco. D. O poema épico Caramuru e Santa Rita Durão tem como assunto o descobrimento da Bahia, levado a efeito por Diogo Álvares Correia, misto de missionários e colonos portugueses. Sim, lembra que eu comentei com vocês que Caramuru é como se fosse o descobrimento e a criação da Bahia e de Salvador, mais especificamente. Quando o Diogo Álvares Correia, que é o Caramuru, ele acaba naufragando naquela ilha e entra em contato e descobre aquele lugar com os índios que moravam ali. E. A morte de Moema, índia que se deixa picar por uma serpente, como prova de fidelidade e amor ao índio Cacambo, é trecho mais conhecido da obra O Uruguai, de Basílio da Gama. Essa tá errada, porque o Cacambo ele realmente faz parte do Uruguai. O Cacambo é um indígena que é um dos principais ali da história. Mas a Moema, ela faz parte da história do Caramuru. Ela é a índia que salta no mar para tentar ficar com o Diogo, que é o Caramuru, quando ele tá voltando para a Europa. Então essa tá errada. Então a resposta é a E. Agora vamos para essa segunda questão. Carpe diem. Carpe diem já lembra bastante do arcadismo. Carpe diem. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah não, minha Marília, aproveite o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Bom, aqui a gente está falando do livro da obra Marília de Dirceu. Como vocês já sabem o que é Carpe Diem, vocês percebem que ele está falando para ela aproveitar o dia dela, aproveitar a vida dela, antes que ela fique sem força e antes que ela fique triste, certo? Para responder, a gente vai ler as alternativas. Assinale o movimento literário a qual ele pertence, bem como seu autor. A. Romantismo, de autoria de Gonçalves Dias. B. Arcadismo, de autoria de Santa Rita Durão. C.
Arcadismo de autoria Tomás Antônio Gonzaga. D. Simbolismo de Afonso Guimarães. E. Romantismo de autoria de Álvares de Azevedo. Bom, essa questão pode ser um pouco difícil para quem não conhece nada de arcadismo. Aí você tem que chutar. Mas vocês conhecem, então vai ser fácil resolver. A gente está falando de arcadismo porque é carpe diem. Então assim a gente elimina todas as alternativas que não sejam arcadismo. Outra que está falando aqui de Marília. E quem fala sobre Marília é o pastor Dirceu. E quem é pastor Dirceu é Tomás Antônio Gonzaga. Sendo assim, a alternativa correta é a C. É o arcadismo de autoria de Tomás Antônio Gonzaga. Essa última eu vou deixar para vocês resolverem sozinhos. E no próximo plantão eu corrijo com vocês, que vai ser na sexta-feira que vem. Bom, essa é bem fácil e ela vai falar mais das características do arcadismo e vocês vão ter que encontrar a alternativa correta. Não é uma questão difícil e eu espero que vocês consigam. Ali onde esse marcador de tempo tá tampando, tá escrito importando. Eu vou até mexer para vocês. Importando. E aí vocês conseguem enxergar. Então tentem fazer essa questão e a semana que vem eu faço aula com vocês. Bom, gente, era isso. Essa escola literária é bem tranquila e gostosa de estudar. Diferente do barroco, que é totalmente carregada, aqui a gente tá um pouco mais clean. Apesar do que estava acontecendo no Brasil no contexto histórico, não era nada clean. Era uma busca, de certa forma, pela separação do Brasil em relação ao Portugal, e a coroa reprime fortemente todos os inconfidentes mineiros. Bom, é isso, pessoal. Agradeço vocês terem assistido até aqui. E a gente não se vê, porque não dá pra se ver, mas a gente se fala se for preciso. E bons estudos pra vocês. Espero que fiquem bem. Carpe diem, como tá aqui, aproveite o dia de vocês.